Oi, pessoal, está começando mais um Bela Conecta, o podcast do Bela Salão e Spa. Um espaço que nasceu com o propósito de dar voz a mulheres que inspiram, que constroem e que vivem a beleza para além do externo. E hoje a convidada, viu, gente? Ave Maria, o coração tá aqui palpitando. Ela que é advogada, influenciadora, criadora de conteúdo, mas acima de tudo, uma mulher que escolheu se mostrar de verdade. Compartilhando não só moda e beleza, mas também histórias reais, processos e desafios. Vivi Almada, mãe de 2 filhos, empresária, advogada com mais de 25 anos de atuação no meio jurídico, que há 7 anos se descobriu como influenciadora digital e hoje inspira outras mulheres a se reconhecerem, fortalecerem sua autoestima e atravessarem os desafios com mais leveza e autenticidade. Eu sou a prova viva disso, viu, gente? Porque ela me encorajou. Seja muito bem-vinda, Vivi. Obrigada, minha amiga, menina. Quem era ela? Quem era ela? Ei, não é possível que no 12º episódio não saia essa frase já. Nada disso. Olha, é um prazer estar aqui com você. Vocês sabem que eu realmente sou uma grande... Eu sou uma grande motivadora de tudo que você faz, que nós nos conectamos, né? Tem mais de um ano, né, Bela? Não é isso? No instante passa o tempo, E, gente, eu vou dizer uma coisa. Esse projeto aqui, tem muito dela e ela nem imagina. Sério? Porque a minha vida, eu digo que a Bela desabrochou há um ano atrás, exatamente. Sim. Porque eu fui convidada, né, pra ser uma parceira do Conexão Real. Vivi já é uma cliente. Eu digo uma cliente porque, gente, é o seguinte, ela me divulga tanto nas redes sociais que eu acho que quem olha diz assim, ó, não, ela tá sendo remunerada. E eu nunca vou esquecer o dia que eu tava no caixa e eu já tava tão constrangida porque ela chega lá, gente, ela vende o meu peixe, viu? Ela vende o meu peixe de forma genuína. É verdade. E eu disse assim, Vivi, mulher, porque eu queria te dar uns créditos toda errada. Ela disse assim, não, Bela, eu quero pagar porque eu consumo isso aqui porque eu gosto. Porque eu me sinto bem. E aquilo, gente, eu olhei pra aquilo e disse assim, como assim? Como assim alguém pode falar da sua marca de uma forma positiva? Porque a gente tem o hábito, a gente brasileira, a gente tem o hábito de, às vezes, falar só o negativo. Ninguém sai por aí elogiando ninguém, né? É verdade. E quando tá elogiando, é porque tá ganhando, né? E eu fiquei, como assim? Alguém tá elogiando assim de graça? Tá falando bem. Então, aquilo ali já foi uma sementinha que ela plantou ali, ela nem imaginava, pra realmente estar desabrochando. E aí, a gente começou um projeto juntos. Eita, que lindo, amiga. Não tava no script, mas porque eu disse assim, eu vou honrar hoje, Coisa linda. E vai, fala. Vou concluir, viu? Porque aqui é 2 tagarelas. A gente tem que pedir licença, viu? Pra uma e a outra para toda falar. Desculpa. Não vamos se atropelar, não. É isso. Mas só pra concluir o raciocínio, gente, eu fico impressionada como Deus, ele é generoso comigo. Porque a Vivi fez um convite, né, pra ser parceira do projeto dela. E eu entrei e mergulhei fundo, porque eu enxerguei muito potencial. É uma pessoa que eu admiro demais. E eu disse, não, é uma honra pra mim participar desse evento. Mas, para além disso, ela me convidou pra ser uma convidada pra subir no palco. E eu vou dizer uma coisa. Eu tinha facilidade de subir no palco pros meus colaboradores, porque já era minha zona de conforto, né? Eu já me conectei com todos eles. Mas, por mais que eu seja tagarela, como foi difícil subir naquele palco. Mas, quando eu subi naquele palco, eu digo que foi a mão de Deus na minha vida. Porque no dia que eu subi naquele palco, eu falei pras pessoas o porquê do que eu fazia. E quando você fala, você escuta. E quando você escuta, você entende o porquê que você faz. Então, a Vivi, ela acredita tanto na minha marca que ela realmente me motivou a ser uma apaixonada pela minha marca. Eita, eu já tô com vontade de chorar. Então, você tem muito dedo nesse projeto. Porque depois que eu subi naquele palco, eu realmente desabrochei. Eu entendi que vão ter pessoas que vão se conectar comigo, vão ter pessoas que não vão se conectar comigo. E tá tudo bem. E que a gente continue aí dando o nosso carisma e o nosso amor pra quem quer se conectar. Sim. Então, eu digo que você, sim, tem muita influência na minha vida. Porque você me encorajou muito, Vivi, de uma forma muito genuína. Então, você é uma mulher que me inspira, que me motiva. E eu sei que o podcast é dela. E eu que, né, tomei toda a voz pra mim, mas era uma oportunidade de poder lhe dizer isso, do fundo do meu coração. Que você, eu digo assim, que sempre tem pessoas que chegam no nosso caminho e transformam a gente, você com certeza foi uma delas. Porque hoje eu me sinto uma mulher mais corajosa. Coisa linda, amiga. Eu já tô chorando, né? Que eu sou chorona. Mas, minha amiga, agora
esse microfone, esse espaço é seu. É. Porque eu estou aqui como uma ouvinte. Tá, depois dessa sua fala, eu tenho que dizer pra você que eu fico muito honrada de escutar isso e muito feliz, porque eu digo que eu venho há quase 2 anos me transformando e hoje, o que da questão da minha vida é exatamente isso que você está falando. É nos conectar mais para nos ajudarmos. Você não tinha uma facilidade de subir no palco e a gente, sem querer, mostrou essa sua facilidade, porque você já é uma comunicadora. Você já é uma comunicadora com sua equipe, com seu time. Você é uma pessoa feliz, autêntica, você fala com muita leveza. Eu tenho certeza que até para você dar carão, você dá com leveza. Sua equipe vai me dizer depois, né? É verdade, gente? Será que eu tô pronta pra ouvir? Bastidor, eu tô pronta pra ouvir se eu dou carão com leveza? Mas dá carão com leveza no sentido de que você pode estar, assim, dando melhorias para suas pessoas com muita verdade, muita autenticidade. Porque, querendo ou não, todo mundo quer melhorar seus negócios. E a gente precisa ouvir feedbacks. Claro, eu sou uma que eu cheguei recentemente para a Juliana, que faz o podcast da Urban News, eu disse para ela, eu quero críticas, eu quero dicas, porque assim a gente cresce. E eu acredito nisso, gente. Eu acredito que as mulheres crescem quando elas se conectam com outras mulheres. Pra que ciumeira? Pra que tentar derrubar? Pra que vaidade? Pra que ciúme? Pra que inveja? Pra que, gente? Se a gente pode se conectar, a gente vem a vida uma vez só na vida. A gente vem pro mundo uma vez só na vida. Pra que não ser diferente disso? A gente pode agregar na vida do outro. A gente tem que dar as mãos, a gente tem que agregar outras mulheres. E hoje, de verdade, Liz, sou muito sincera, eu me reconheço nesse papel. Eu me reconheço trazendo o meu network, que foi feito ao longo dos meus 50 anos. Ai, desculpa. Ao longo dos meus 50 anos foi feito esse network, desde pequenininha. Eu digo 50 porque desde o meu pai a gente faz isso, para fazer esse agregar entre mulheres, que a gente pode se ajudar. Eu digo muito que a dor dividida, né? A dor dividida é uma dor diminuída. Sim. Então, se todas as mulheres pensássemos como nós, amiga, a gente tinha um mundo melhor. Pode ter certeza. Muitas girl powers por aí. Exatamente. E puxando aqui já o gancho dos 50 que ela falou, eu já vou começar abrindo as portas desse bate-papo, com uma conversa, já para provocar mesmo. Porque existe uma grande crença que a mulher aos 50 anos, ela já, né, realizou, ela já tem que estar com a vida consolidada, construída. E a Vivi, ela vem quebrando esse tabu. Sim. Porque ela provou que aos 50 anos, você pode fazer tudo novo. Pode. Você pode fazer muito maior do que você já fez. Sim. Então, para você viver hoje, nos seus 50 anos, acessando um novo tempo na sua vida, o que é que você poderia dizer para as mulheres sobre ter coragem, independente da idade? Eu acho, gente, que assim, a coragem é uma característica muito minha também, né? Eu sempre tive muita coragem, porque eu sempre ao longo da minha vida, eu me refiz várias vezes. E eu não sou uma pessoa, talvez eu não tenha nem noção do que eu tenho 50 anos, entendeu? De verdade, eu não me sinto com 50 anos. Eu tenho energia de mais nova. E eu acho que todo tempo é tempo de você recomeçar. Não é porque você tem 40, 50, 60, a idade que você for. Olha, a gente vê aí nas histórias, grandes empresários se fizeram aos 50, 60 anos. E aí a gente fica nessa coisa desse limitador. Por que a idade tem que ser limitadora, Bela? Não tem que ser limitadora. Eu acredito que eu, inclusive, estou na minha melhor fase. Minha melhor fase profissional, minha melhor fase de beleza, minha melhor fase tanto no meu mundo digital quanto no meu mundo jurídico. Então, eu acho que a pessoa pode se refazer a qualquer tempo, sendo feliz intencionalmente. Porque hoje eu digo que eu antes era muito assim, né? Deixa a vida me levar que eu vou ser feliz de qualquer jeito. Não, hoje eu busco a felicidade de forma intencional. A gente aprende ao longo do tempo também. E eu não vou mentir pra você, não. Eu digo que minha maturidade chegou tarde. Mas ela chegou, um dia ela chegou. Mas chegou tarde. Mas por quê? Porque eu tenho essa fonte de viver. Eu amo a vida, amiga. Deixa de ser, eu amo a vida. Olha, Vivi, se tem uma pessoa que gosta de fazer exame, tomar remédio, sou eu. Porque eu tenho tanto medo de morrer. Eu digo assim, eu não vou dar chance, eu vou fazer tudo que eu posso. Eu amo a vida, eu amo. Eu acho que a gente vem nessa vida pra passar desfilando mesmo. Pra ajudar as pessoas e sair agregando umas às outras, aos filhos. Pra deixar um legado. Pra deixar um legado. Olha, eu vejo meu pai, até hoje, amiga, nunca, desde que ele faleceu, nunca. Se eu disser pra você que um dia eu passei sem uma pessoa ter falado do meu pai, e o que ele deixou? O legado.
o legado dele, a força de viver dele, o bem que ele fazia para as pessoas, a generosidade. Então é isso que a gente quer levar na vida. Que se perpetua, Porque depois de geração em nós geração. vamos pro mesmo lugar. É isso. Pro mesmo lugar. Assim, do chão, terreno, né? Vamos dizer, né? É. Terreno. Mas no céu, amiga, a gente pode escolher. Aonde Ou a gente fica. Aonde a gente fica. Ou vai pra eternidade ou vai pra aquele outro lugar. É que eu não vou isso. nem falar, porque É eu já isso. tô garantida nessa eternidade aí. Então, pronto, eu também. A gente é o que a gente fala, o que a gente É, propaga. exatamente. Então, a gente vai estar lá tomando cafezinho juntas. Com certeza. Vendo o que, Ei, é que a gente fez. Que demore muitos anos Pelo ainda. amor de Vamos Deus. mudar a pauta. Vamos É, mudar a pauta, que ninguém vai nem falar nisso. É, vamos pra outra coisa. É. Vivi, e hoje quem abre tua rede social encontra Ah. uma mulher carismática, uma mulher feliz, uma mulher sempre com um sorriso no rosto. Mas ao longo da vida sempre foi assim? Ou depois de tantas dores tu escolheu essa forma de viver? Não, amiga, eu sempre fui assim. Não vou dizer que não tive dores. Tive muitas dores, mas todas as dores... na verdade, é o contrário. Eu escolho ser feliz. Eu digo que todos os dias, ao acordar, eu decido ser feliz. Independente das dores que a vida vai nos trazer. Porque a vida vai nos trazer. Isso é fato. Ninguém é feliz o resto da vida, a vida inteira. Não é nem que ninguém seja feliz. É que ninguém vai passar a vida só tendo flores. Não, amiga. Nós temos muitas dores na vida. Eu tenho 50 anos, eu já passei por divórcios, eu já passei por doença de filho e tudo mais. E a vida vai nos trazer isso. Desafios que vão fazer, inclusive, nós nos transformarmos e crescermos. Mas eu escolho passar pelos desafios feliz. Feliz. Eu choro? Choro. Tem dias, tinha época, né, quando eu não era muito espiritualizada, eu chegava e perguntava, Deus, por que eu? Hoje eu já não pergunto. Eu digo, Deus, se você me deu, é porque é para me transformar ou transformar alguém. E eu vou passar com tudo isso feliz. Então, eu sempre fui dessa maneira. Eu nunca fui diferente. Nunca. E Vivi, qual foi o momento assim da sua vida, emocionalmente, mais desafiador? Amiga, eu digo que o momento que eu vou usar a mesma palavra que eu uso sempre, porque realmente é o momento mais punk da vida, que eu disse que é pior, que foi pior do que a morte do meu pai, porque a morte do meu pai foi um momento muito difícil para toda a nossa família, que a gente chora até hoje quando fala, a gente se emociona, mas é a separação. É a separação de um casal. É o momento mais punk que uma mulher pode viver. Isso é incontestável. A gente gostando ou não do companheiro, a gente decidindo ou não essa separação. Por isso que eu sou tão a favor do casamento. Eu sou sim, sou super. Ela disse que vou me casar de novo. Vou, daqui a pouco eu me caso, não tem problema. Mas é um momento muito difícil, que dá muitas marcas, tanto na mulher. Eu, hoje, me reconheço com muitas marcas. Da minha segunda separação, né? Porque eu já fui casada 2 vezes. Diga-se de passagem, meu povo, já fui casada 2 vezes. E vai casar até cedo, Vou viu, gente? sim, vou, por que não? Não é isso? É A gente não nasceu pra ser sozinha, não. Com A gente tem que ter alguém, pelo menos, pra dividir. Eu digo que no fim da vida, a gente tem que ter, pelo menos, com quem brigar, meu povo. Pelo amor de Né? Deus, Mas passar uma vida assim, pacata. olha, o momento da separação é um momento difícil. É difícil, deixa marca na mulher, deixa marca nos filhos. A minha primeira separação, ela foi uma escolha minha, foi uma decisão minha, né? E eu achava que eu ia sair super bem. E eu saí bem, eu, Viviane, mas meus filhos não saíram bem, né? Que é o pai dos meus filhos. Então, assim, eles não saíram bem. Ainda hoje, eu encontro muitas marcas neles. A minha segunda separação, ela foi uma coisa muito... Pode falar isso, né? Tem nada não, né? Pode falar Vivi, tudo, aqui né? é seu espaço. O A que minha couber. segunda separação, ela foi uma surpresa pra mim. Foi realmente uma surpresa, porque eu nunca imaginei que eu ia me separar do meu segundo marido, porque eu realmente vivia um casamento cúmplice. Não estou dizendo que não era um casamento que tinha problemas, tá? Ele tinha, obviamente, porque toda relação tem problema. Marido e mulher, irmão e irmã, pai e mãe. Todo mundo tem problema, né? É relacional em algum momento. Mas eu achava que eu nunca ia me separar. Nunca. E eu acho que eu vou dizer, pela primeira vez aqui em público, assim, para muitas pessoas, eu fui apunhalada pelas costas, né? Eu fui traída pela frente e pelas costas, né? Porque o meu marido estava tendo um caso com uma pessoa que, na época, trabalhava comigo há muitos anos. Era uma pessoa que trabalhava no escritório comigo. Ela me acompanhava na minha parte comercial, porque eu tive já lojas, né, de bolsas e sapatos. Eu tinha 3 lojas de franquia e ela trabalhava comigo há 10 anos. Então, foi na época que até surgiu o Pix, não sei o quê. Eu disse, meu Deus, eu não tinha a conta bancária do meu celular. A minha conta bancária era no celular dela. Ela era que fazia tudo. Então, eu fui apunhalada por frente e por costas. Porque eu dizia pra ele, tu acabou nosso casamento e ainda tirou minha secretária. Putz, grilo. Tirou tudo. Tudo. Depois eu até brincava. Eu disse, tirou, acabou o casamento e eu fiquei sem a secretária. Eu fiquei sem chão.
Então, foi um momento muito difícil. Eu me descontrolei emocionalmente por várias vezes. E eu sou uma pessoa controlada, viu? Eu sou uma pessoa emocionalmente... Eu sou uma pessoa divertida, alegre, eu sou efusiva. Mas eu sou uma pessoa que tem um discernimento emocional bom. Mas eu, por diversas vezes, me descontrolei. Diversas vezes. Foi muito ruim, amiga. E Vivi, olhando hoje, né? Já tendo passado, sobrevivido Sim. a isso. O que é que uma separação te arrancou e o que é que ela te devolveu? Porque eu acho que sempre tem os dois lados. Tem. Amiga, o que ela me arrancou... Eu vou dizer o que ela me devolveu primeiro. Ela me devolveu a vida. Sabe por quê? Porque, isso eu não culpo ele, eu sou muito justa. Ao longo do meu segundo casamento, eu fui me anulando. Porque ele era muito ciumento, e eu achava que tudo aquilo era amor. Que ele era muito ciumento, que ele não deixava eu falar com ninguém, não deixava eu falar com nenhum homem. Então, eu achava que aquilo tudo era um amor tão enorme por mim, que eu fui me anulando. Porque eu vivi um casamento bom, veio a pandemia na época também, nós ficamos muito mais reclusos dentro de casa. Então, era muito marido e mulher, ele viajava muito na época, antes da pandemia, passava a semana inteira viajando. Mas, na pandemia, ele se estabeleceu em Fortaleza, porque ele ficava aqui na Paraíba. E aí, quando eu me separei, eu consegui olhar para trás e ver que eu estava me anulando. Teve um momento que eu parei de trabalhar. Você acredita? Quando eu olho para trás hoje, ainda ontem eu estava falando isso, eu olho para trás, eu digo assim, meu Deus, eu deixei de trabalhar. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo trabalho. Apaixonada. A minha vida louca, que você sabe que eu tenho, eu não me queixo, porque eu amo trabalhar. Acho difícil equilibrar os papéis, mas eu amo trabalhar, entendeu? E aí, quando eu me separei, que tudo isso aconteceu, eu vi que eu tinha deixado minha vida para trás, então a minha vida foi devolvida, né? Devolvida. Agora, eu já não sei mais a outra pergunta. E o que é que ela te arrancou? A separação me arrancou. Ela me arrancou em um determinado momento, e hoje eu também vejo que eu ainda tenho a minha autoconfiança. Eu sempre fui muito confiante, eu sempre fui muito decidida, eu sempre fui muito corajosa, sempre fui. Mas em um momento ela me arrancou isso. Ela me arrancou. Eu titubeei, eu disse, meu Deus, será que eu vou conseguir me refazer de novo? Que eu já tinha me refeito de uma separação, me refazer depois de 7 anos, me separar de novo, me refazer de novo. Então, eu fiquei abalada nesse momento. E ainda hoje, de vez em quando, eu me vejo abalada, você acredita? Ainda tem marcas. Tem É marcas. porque o que a gente passa deixa marcas pra sempre na gente. Tem. Né? Olha, eu tô hoje com você, mas ontem eu tava falando com o Clécio. O Clécio é o meu atual, né? Eu tava falando com ele. Você sabe que hoje... E eu nunca falo desse assunto com ele. Mas ontem eu tava falando. Eu dizia assim, meu Deus, eu tava... Ainda hoje, porque hoje eu vivo uma relação bem mais livre, né? Tem um compromisso, obviamente, mas na minha relação passada, eu me sentia culpada por coisas que eu não estava fazendo. Erros que eu não estava cometendo. Por exemplo, eu sempre trabalhei até muito tarde, porque eu tinha loja de shopping fechava às 10 da noite, e o meu mundo jurídico, eu trabalho no mundo municipal, então o mundo político, ele trabalha muito à noite, porque vai para o interior e quando volta... E, por vezes, eu tinha que chegar em casa às 7, 8 horas da noite. E aquilo me dava uma angústia. Meu Deus, eu não gosto nem de pensar. Ontem eu estava falando com o Clécio sobre isso. Hoje eu não vivo isso, mas eu me vejo, às vezes, vivendo isso. Por exemplo, às vezes eu tô 8 horas na rua, eu ligo pro Clécio. Eu tô chegando, viu, em casa. Eu tô chegando, ele... Não, meu amor, tá uma certo, cobrança sua. Ela é minha. Sim. Ela é minha. Então, eu hoje vejo que é uma coisa do passado. É um reflexo, amiga, né? é muito ruim viver isso. É. É muito ruim. É uma sensação de que você tá fazendo uma coisa errada sem você tá fazendo. Isso eu tenho que me trabalhar. Eu nunca falo sobre isso, mas tu vê, já tô dizendo, já tô abrindo tudo. E Vivi, eu tô me sentindo muito honrada aqui, Eu porque ela tá nunca um falo. livro aberto. Eu nunca falei do motivo da minha segunda separação. Nunca. Nem no meu Instagram. Pois eu fico Eu muito nunca agradecida e você tá se sentindo tão confortável Tô assim pra demais. isso. E já disse, cheguei pra falar tudo, não tem Ou coisa problema. boa. Ei, lavar a alma aqui hoje. Literalmente. Vivi, eu aposto que quem tá ouvindo tá dizendo assim, caramba, eu posso me ver ali, né? Sim. Me identificar em muitas falas. E como é que a Vivi fez? Porque você sobreviveu. Sim. Você se fortaleceu Sim. nesse caminho. Quais foram as suas estratégias? Eu acho que hoje o que todo mundo busca é quais são as estratégias que fulano de tal usa, hoje quais são as estratégias que Vivi Almada usa, pra ela ter sobrevivido e ter se tornado a melhor versão dela mesma. Sim. Eu digo que eu chego lá no fundo do poço e lá no meu fundo do meu poço tem uma mola.
Eu digo é muito isso. Rapaz, no fundo do meu poço tem uma mola. Porque quando chega na mola, a mola, pum, me joga pra cima, mas me joga num foguete. Você não tem noção. Você não tem noção. Eu chego no fundo do poço. Todos nós chegamos em um momento no fundo do poço. Mas eu me refaço. Tem umas amigas minhas que me dizem que eu sou fênix. Na época eu não sabia nem o que era fênix. Mas eu me refaço. Mas assim, não é fácil. Não é fácil. Mas eu tenho muita coragem de me refazer. E eu digo muito para as minhas amigas, e disse para minha irmã ultimamente, que uma coisa é você se separar bem de vida, de dinheiro, financeiramente falando. Outra coisa é você se separar ruim financeiramente, que foi o meu caso. Na minha segunda separação, eu me separei ruim. Porque eu tinha acabado. Amiga, eu tinha acabado de sair de uma pandemia, tinha fechado 3 lojas. Eu tinha me mudado por uma casa de uma prestação altíssima, eu não tinha como pagar. E eu disse, meu Deus, acabou-se, eu não sei como é que eu vou fazer, não. E eu me ressignifiquei. Porque a pandemia foi acabando, e aí o meu jurídico também foi voltando, porque naquela época ficou tudo fechado, literalmente. Foi voltando, e eu dizia, eu acredito muito, 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 muito. Eu sei que você acredita também na força da energia. Sim. Energia de luz viva. Amiga, eu dizia assim, eu não tenho dinheiro pra fazer isso não, mas o dinheiro tá escutando a conversa. Já ele chega e eu vou fazer. E assim eu me refiz. Vendi a casa que estava financiada. Voltei pro apartamento que já era meu. Uma prima minha estava morando. Eu tive que deslocar a minha prima. E refiz a minha vida todinha. Agora, se você perguntar para mim se eu tinha R$1 para me fazer, eu vou estar mentindo para você. Então, eu acho que a resposta daqui é resiliência. Você sabe que a primeira vez que eu escutei a palavra resiliência foi com meu pai. Adolescente, ele dizia para mim, minha filha, você é muito resiliente. Ele gostava muito de ler o dicionário, né? Aí eu disse, ai, meu Deus, lá vou eu ter que ir para esse dicionário. Aurélio, né? Na época, porque não tinha Google. Aí, a primeira vez que eu escutei a palavra, meu pai disse, a sua maior característica é ser uma pessoa resiliente. Pois ainda bem que ele profetizou isso na sua vida. Amém, é isso mesmo. Porque eu acho que é uma característica que, se a gente quiser vencer, a gente tem que ser resiliente. Tem que ser. Porque hoje é, amanhã não é, e que a gente saiba se fazer, se desfazer e se refazer de novo. Com certeza. E nisso tudo a gente ir se transformando. A gente tirar de todas as dores só aprendizado. Só as coisas boas, amigas. Coisas que a gente não precisa repetir e ir pra frente, entendeu? Eu sou e vivi nesse meio do caminho. Como é que você resgatou a sua autoestima? Porque eu acho que é uma grande curiosidade. Como resgatar uma autoestima que foi abalada, que, enfim, que mexe com a nossa insegurança, que mexe com o nosso eu, enfim, como resgatar uma autoestima? Você sabe que você tá me fazendo essa pergunta e na mesma hora me veio uma pessoa na minha cabeça também. Na época que aconteceu tudo isso, né, eu tava muito gorda. Eu nunca fui magra, tá? Nunca fui magra. E nunca tive essa pretensão. Hoje eu tô na minha melhor fase. Mas eu nunca tive essa pretensão. E eu tava muito gorda, amiga, muito mesmo. Eu engordei muito. E eu dizia... Aí eu comecei a treinar com a minha personal, que é de hoje, a Jo. E eu dizia... E eu me cansava de subir a escada. Ou de descer a escada. Não era de subir, não. Porque o normal é a gente subir a escada e ficar cansada. Eu de descer a escada ficava cansada. Aí a Jo veio me treinar, começou a me treinar. Acho que foi por ali, na pandemia ainda. A gente ainda ia de máscara. E a Jo estava passando pelo mesmo momento que eu estava passando. Pra você ver como são as coisas, né? Como Deus faz as coisas sem a gente nem saber, né? E ela estava passando a mesma coisa de uma fase relacional que eu estava passando, ela estava passando. E a gente se ajudou muito. E ela me ajudou a me resgatar, a minha autoestima. Ela começou, vamos, Vivi, que vai dar certo. Ela é do Sul e tinha vindo já pra morar com a namorada dela e tudo mais. E descobriu o que a namorada estava fazendo, enfim. Não sei nem se ela vai dizer... Mas agora já disse, Jô, viu? Foi, agora já era, Jô. Eu vou assinar por você, Jô, mas ainda bem que você se refez também. Nós nos resgatamos juntas, você acredita? E ela começou, nós vamos... Até hoje eu tô com ela, tem 5 anos isso. 5 anos. E até hoje eu tô treinando uma mulher ajudando a outra. Uma mulher ajudando a outra. Uma mulher levantando a outra. Pra você ver. E a gente nem sabe... Na verdade, ninguém fez esse caminhar, né? Então, eu resgatei a minha autoestima a partir do exercício. Quando eu fui saber que eu sou capaz de fazer. Porque antes, sabia que eu não dobrava a perna assim? Da Jo pra cá, porque eu não conseguia, por causa da gordura, né? Eu não conseguia dobrar a perna assim, eu só ficava assim. Eu não conseguia fazer isso. Tanto é que eu me lembro como se fosse hoje. No dia que eu consegui dobrar a perna assim, eu fui pra internet. Meu povo, pode ser uma besteira pra vocês. Mas vocês acreditam que eu tô... A primeira vez que eu tô conseguindo dobrar a perna assim, porque a minha perna está dobrando. Então, eu fui resgatando. Mas sabe o que eu aprendi, Vivi, na minha vida?
é que a gente vai passando a vida e a gente para de celebrar as pequenas conquistas. Exato. Mas a gente tem que celebrar as pequenas conquistas. Porque, gente, as grandes conquistas vêm nas pequenas coisas feitas. Então, a gente tem que celebrar o cruzar de uma perna, o melhorar o autoestima, o entrar numa academia, enfim. Porque pra um monte de gente, aquilo era uma besteira. Mas pra você, mim não era uma conquista. Minha autoestima estava extremamente abalada. E olhe que eu sou uma pessoa de autoestima, viu? Eu sou uma pessoa que nasci com autoestima. Gordinha, magrinha, do jeito que eu era, me achava linda e nunca me faltou nada. Mas eu tava num momento super abalada. Foi aí que eu comecei a resgatar, através do exercício. E eu digo também que pra gente, uma versão nossa nascer, alguma coisa vai ter que morrer. Sim. Uma versão nossa vai ter que ser enterrada. Qual foi a versão que você enterrou pra Vivi de hoje existir? Gente, eu nunca pensei em fazer ela pensar. Ela tá pensando, porque, olha, ela é tão acelerada. Mas eu acho que tá passando na cabeça dela, não é nem um pensamento. Eu acho que tá passando quase um flash. Um flash de tudo que ela viveu, o tudo que ela teve que realmente enterrar. E pra poder nascer essa mulher, né, que tá aí no auge dos seus 50 anos, vivendo o melhor momento da sua vida. Eu tive que enterrar. O que eu tive que enterrar pra viver o que eu vivo hoje. Eu tive que... É uma coisa que eu ainda estou enterrando. Na verdade, eu não enterrei ainda tudo. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada na opinião dos outros. Entendeu? E ninguém imagina, viu, gente? Ninguém imagina. Me fazia mal eu saber que alguém estava falando mal de mim. Ou alguém não tinha concordado com alguma coisa minha. Você sabia que eu venho enterrando isso até hoje? Até uns meses atrás, eu li uma passagem na Bíblia que dizia isso. Na verdade, não era uma passagem na Bíblia, era interpretação da Bíblia, de uma Bíblia comentada, e essa interpretação. E dizendo que para a gente crescer, a gente não pode estar ligando muito para o que os outros estão falando. E que, às vezes, a gente faz as coisas pensando na aprovação do outro. E eu era muito isso. Mas eu não me reconhecia assim, não, tá? Me reconheço assim de um tempo para cá e eu venho mudando isso. Então, eu ainda venho enterrando isso. Eu ainda venho enterrando a opinião alheia que não vai me agregar, porque às vezes, hoje eu também vejo isso, antes eu não via, eu era meia cega em alguns aspectos. Não vai me agregar? Não vou aceitar, entendeu? E essa coisa de fazer para querer a aprovação do outro, não faço mais isso. Eu faço para querer a minha aprovação, a aprovação da minha família e, obviamente, a aprovação de Deus, porque eu digo que tudo que a gente faz é por Ele, né? Então, para Ele, com Ele, para quê? A gente sempre pergunta. Sem ser um podcast espírita, né? Mas a verdade é essa. Mas eu ainda venho enterrando. E é um trabalho diário. É diário. Porque a gente, para se manter vivo, o que a gente precisa viver, a gente precisa todos os dias estar alimentando a nossa mente. E eu hoje, juro pra você, eu olho pra trás e vejo, meu Deus, como eu era escrava da aprovação. Por quê? Se eu sou uma pessoa que me digo tão cheia de autoestima, bem resolvida, tão segura, tão decidida, tão resolvida, mato um leão no meu jurídico, eu mato até 3 por dia quase. E eu tô precisando da aprovação de quem? Por quê? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que tudo isso é reflexo. Isso é reflexo. Os monstros que a gente carrega são feridas que não foram curadas, né? São as marcas que a gente tem, que hoje a gente precisa realmente trabalhar isso. Eu até brinco assim, gente, olha, eu fui mãe. Eu acho que no momento mais errado. Porque eu não tinha curado a minha criança e eu virei mãe de alguém. E aí eu tive que, nesse meio do caminho, ir me curando também. Porque senão eu ia criar uma criança adoecida. Mas será que Deus não lhe deu a criança pra curar a sua criança? Pra me curar? É isso, né? Vai saber. Só que a gente não sabe na hora, amiga. A gente só sabe depois. Depois, mas com certeza. É depois, entendeu? Certeza. É como são os processos da vida. Mas eu acredito muito nisso. Eu acho que a cada filho que eu tive, eu fui me curando em tabus meus, porque todo mundo tem seus tabus, todo mundo tem as suas cicatrizes, né? E eu digo que o filho faz isso. O filho faz você morrer uma versão sua e nascer outra. Com certeza. Aquela que aquele filho precisa e aquela que você precisa ser para viver o seu novo templo. Exatamente. Né? Eu tava até conversando aqui no último podcast que ela disse exatamente isso. Ela falou, Bela, era incrível. Parece que toda hora que eu tinha um filho, uma coisa grandiosa na minha vida profissional, pessoal, parece que tudo acontecia. Eu digo, é porque o filho vem, é como se fosse quase o testemunho de Deus na sua vida, dizendo assim, você tá pronta. Você tá pronta, você nem imagina como, mas você tá. E Vivi fala muito das marcas do passado, né? E dessas marcas também na maternidade. Se hoje você pudesse reviver um momento de novo e você pudesse ter a oportunidade de ser melhor,
Como mulher, como mãe, como esposa, pra que momento você voltaria? Pro de mãe. Eu tô vontade de chorar de Mas o que é que você faria diferente? Eu digo porque... Muita coisa. Eu digo porque a gente tem tanta influência, sabe, na vida do outro. Eu digo que a experiência do outro é os nossos maiores ensinamentos. É. E eu sou essa... Eu vivo buscando a experiência do outro. O pessoal deve dizer assim, menina, que menina curiosa, que menina conveniente. Mas é porque eu acho que a experiência do outro é tão louvável. E a gente pode atravessar tantos caminhos de uma forma melhor se a gente ouvir, né? Mesmo. Então, passa um pouquinho. É porque assim... Pra onde tu voltaria? como eu já falei dos casamentos, né? Na verdade, assim... O se refazer dos casamentos, ela é muito individual, né? Sou eu comigo mesma, né? Apesar de ter os filhos e tal. Mas eu, como mãe, como eu sempre fui uma pessoa muito divertida, muito alegre, eu era sem noção. A verdade é essa, amiga. Eu não vou mentir pra você, não. Eu era sem noção. Eu digo que minha maturidade não veio tarde, pois ela veio tarde. Então, eu, como mãe, eu errei muito lá atrás. Porque eu tenho um filho... Meu filho mais velho tem 20 anos e o meu mais novo tem 16, né? E eu era uma mulher muito divertida, saía muito, bebia muito. Eu era a melhor pessoa de você sair. Todo mundo queria sair comigo. Ainda ficam me tentando, mas eu digo que não sou mais essa. Eu era a melhor pessoa, porque eu sempre fui a pessoa que sempre fui amiga de todas as pessoas do forró. Sempre tinha o mundo do entretenimento no meu bolso, né? Porque sempre fui muito alegre, então era bom de sair comigo, era divertido. Eu tinha acesso aos melhores lugares, aos melhores palcos, aos melhores artistas. E eu lhe digo isso porque eu tinha mesmo, tá? Eu tinha mesmo. Eu tava em palco de todos os shows. Eu, embaixadora do Fortal, eu tinha acesso a todos os elementos do Fortal. Era palco, era camarote do Mucuripe, era camarote VIP, era em cima do trio, era chão, porque eu tinha um crachá que me dava esse acesso. Eu era embaixadora do Santa Flecheira, embaixadora do São João do Maracanaú. Então, eu sempre fui essa pessoa. Mas, para eu ser essa pessoa, eu estava deixando alguma coisa de lado, que era a minha maternidade. Porque eu chegava 8 horas da manhã em casa. Eu chegava 9 horas da manhã do Fortal, amiga. O povo dizia assim, Vivi, tu toma o quê? Eu disse, nada, só a minha alegria. Eu tomo... A fonte de vida é essa, porque eu entrava numa euforia, que eu só saía depois de 4 dias, entendeu? E eu que estava naquele lugar, que todo mundo queria estar, mas era eu que estava. Então, renunciar a esse lugar para mim foi muito difícil. Foi muito difícil, entendeu? E quando foi que aconteceu? Que você renunciou? Quando eu vi que eu tinha muitas marcas na maternidade com os meus filhos. Mas em você? Ou você enxergou neles? Nos meus filhos. Nos meus filhos. Quando eu vi que eles tinham... Minha mãe é massa, porque eu sou a tia Vivi Top, né? Eu tô tia Vivi Top para todos eles, né? Mas quando eu vi que meus filhos tinham muita marca da mãe chegar bêbada em casa, chegar 8 horas da manhã, do meu filho de 12 anos cuidar de mim, porque eu, né, tava... E eu achava que aquilo tudo era normal, viu? Não vou mentir pra você, não fazia pra provocar ninguém. Eu achava que aquilo tudo era normal, que eu tinha passado tanta coisa na vida, tantos desafios, que aquilo ali pra mim era um refúgio, era um prêmio do que eu tava vivendo. Mas nesses prêmios que eu me dei, sem noção e sem maturidade, mesmo tendo idade pra ter maturidade sem ter, eu deixei muitas marcas nos meus filhos. Muitas. Tanto no mais velho, que tem uma condição, inclusive, mais especial, quanto no mais novo, né? E chegou um momento que eles gritaram. E o que eu tô falando pra você não tem muito tempo, tá? Não tem muito tempo. Tem 3 anos pra cá. Foi 3 anos pra cá que eu renunciei a ser embaixadora do Fortal, chorando. Mas renunciei. Não quero mais, não vou mais. Então, tem 3 anos pra cá que eu não bebo, que eu não vou pra esses lugares, que eu vou pra outras coisas que me engrandecem mais ainda. Decisão própria. Decisão ou própria. Algo quase te colocou na parede. Não, amiga, eu decidi. Mas a minha maternidade estava me botando na parede. Sim. Mas eu poderia não ter decidido. Sim. Poderia ter deixado e continuado a minha família Mas disfuncional. você fez uma escolha. Porque a minha família era literalmente disfuncional. Meus filhos eram literalmente disfuncionais. Eu tenho meu filho mais velho, que ele é o DJ, né? A música encanta ele. É o que ele ama, é o que ele sabe fazer, onde ele se encontrou e eu incentivo, apoio, invisto. E o Zenilo, que apresenta o meu podcast comigo, Sim. né? Inclusive, que é um menino que se obrigou a amadurecer.
Por quê? Porque ele tinha que cuidar da mãe dele. Porque o Celo não tinha essa condição, porque o Celo tem uma condição neurológica, assim, psicológica mais frágil, porque o Celo é dislexo, descálculo, desortográfico. Eu lutei muito na época de colégio com ele. Ele é borderline. Então, o Celo, ele é mais frágil que o Nilo. E o Nilo se obrigou a crescer. Amigo, o Nilo, eu digo que o Nilo não teve infância. Porque o Nilo se obrigou a crescer para cuidar de uma mãe e de um irmão que é 5 anos mais velho. Então, hoje, tu já conversou com o Nilo, né? Já. Amigo, o Nilo é incrivelmente entendedor da vida. É um negócio, assim, impressionante. Não, é surreal. É surreal. Mas ele foi obrigado. Que tá certo? Não tá certo. Porque ele perdeu uma fase da vida dele, que foi a infância, entendeu? E o Nilo já sempre foi aquele menino. Tal hora a gente muda dos assuntos, né, mulher? Mas deixa eu te falar, a gente tem que saber acolher nossos processos. A gente só é o que a gente é hoje porque a gente passou por esses processos e a gente conseguiu visualizar e melhorar e evoluir. Então a gente mesmo tem que se acolher. Né? Então eu digo muito, Bela, eu renunciei esse lado da minha vida, entendeu? Eu renunciei. Nesse processo eu tive uma ajuda. Foi logo, o Clécio chegou na minha vida, ele tem muito temor a Deus e conhece muito a Bíblia. E ele me apresentou também isso, entendeu? Ele me apresentou esse lado. Um novo caminho. Um novo caminho, literalmente. No início, não. No início era uma confusão, eu e ele. Era farra e mais farra. E depois ele veio me dizer porque ele ia só porque eu chamava. E era o lugar que eu estava e ele queria estar. Porque ele queria me acompanhar. Mas ele me apresentou isso e eu fui caminhando nesse momento. E vi que estava tudo disfuncional e eu precisava mudar. E você foi atrás de resgatar. Eu decidi mudar. Eu decidi. E Vivi, o que é que... Eu decidi mudar para tentar resgatar e ter uma família funcional. Né? Porque o povo fala tanto em disfuncional, funcional, Sim. né? E eu tava indo para outro caminho. Não é fácil, não. Tu é doida. É uma luta diária, sem fim. Nunca ainda é, tá? Ainda é. A minha renúncia, ela ainda é diária. Por quê? Porque minhas amizades, elas foram construídas no mundo do entretenimento. Então, haja disposição para tanto evento. Haja disposição. E haja escolha. Pronto, aí né? O que eu tô Escolher fazendo? Eu agora tô transferindo isso para ajudar outras pessoas. Sim. Né? Que é o caminho que... Criou isso como um propósito. E que Deus foi me demonstrando, e eu fui vivendo, e eu acredito, sempre fui essa. E aí, as coisas que talvez tivesse escondido lá atrás, eu nem percebi, amiga, porque eu não consegui viver, né? Porque eu só queria estar na farra. Sim. Eu era igual a homem, amiga. Sabia? Eu pensava que tu sabia disso. Não sabia. Amiga, eu era igual a homem. Não era igual a homem, não. Eu era pior do que homem Maria, farrista. minha, tô horrorizada como era danada. Danada? Amiga, eu era daquelas que chegavam no boate, eu ia pro Austin. Eu ligava pro garçom, que eram tudo meus amigos, né? Sabe que eu conhecia a Fortaleza toda. Pessoa que é difícil de fazer amizade. Eu ligava pro garçom e dizia: Paulo, eu quero minha mesa na porta, no pé do palco, que eu sempre dizia, no pé do palco, com tal bebida, do jeito que não sei o que. Pronto, tava lá me esperando. E assim, eu era pior do que homem. Eu tô horrorizada. Mas, Vivi, eu sou outra mulher. Me diga uma coisa. Você me conheceu na nova versão. Na melhor versão. Na Vivi do Novo Testamento, que eu digo, porque aquela era do velho. Menina, mas eu vou dizer uma coisa, viu? Eu queria ver ao vivo e a cores, porque só vendo pra crer. Eu acho queira que vendo não, não minha irmã. Queira não. Vivi, mas o que é que Deus te curou, que nem terapia nem amigos conseguiram te curar? Maria, nem pergunta difícil. Rapaz, mas Deus me curou. O que é que Deus te curou? Que nem terapia, nem amigos. Porque eu tá sempre... me fazendo pensar, meu povo. Eu sou uma pessoa, eu disse assim, eu sou uma pessoa na lata, ela tá me fazendo pensar. Eu vim intencional aqui hoje. Eu disse assim, hoje eu quero provocar ela, eu quero botar a cachola dela pra ela sair daqui melhor do que ela chegou. Porque ela vai sair pensando, revivendo. O que Deus me curou e que... Aí digo de novo pra você, porque eu sou uma mulher de um novo processo. A Vivi do Novo Testamento é uma Vivi de novo processo. Talvez não, com certeza. Deus me curou, o que nenhuma terapia me curou foi o perdão. Eu acreditar, porque eu sou uma mulher que vive com muitas culpas. Culpas da minha maternidade, culpas dessa vida que eu levava, culpas de não ter sido uma... Porque eu também, assim, eu digo pra você, o meu primeiro casamento, eu também não fui uma esposa boa, não. Eu disse pra você que eu sou justa. Não fui não, amiga. Não fui uma boa esposa. Entendeu? Era uma vida muito desregrada, não tava nem aí. Então, assim, eu não vivia um casamento no meu primeiro.
E aí, Deus me permite eu me auto-perdoar, entendeu? Então, Deus E fez não é você fácil. acessar o perdão. Fez eu Forte, acessar o perdão. forte. Perdão. Porque não é fácil. Não, Não é porque fácil eu realmente, se perdoar. eu tô dizendo pra você, eu me sinto uma mulher muito culpada. Você até me disse isso. Acho que foi você que me disse isso lá no... Foi. É, eu me Que eu sinto não quero que você se coloque nesse lugar. É. Mas eu tive que saber que eu estava nesse lugar para tentar sair dele. E outra coisa também, que eu também vou lhe dizer que eu também estou nesse processo, eu sempre achei que eu fosse uma pessoa que eu tinha muita identidade. E hoje eu vejo que eu não tinha. Eu sou uma pessoa que titubio, entendeu? Hoje não. Hoje eu sou uma pessoa que eu estou tentando a cada dia ser mais forte, mais firme na minha identidade, para saber quem sou eu. Eu digo que eu sou uma pessoa que estou em constante capacitação. Buscando. Aos 50 anos, É sim. isso. Mas como não tem idade, eu estou buscando. Não tem idade para nada disso. E Vivi, eu quero fazer tu reviver as tuas memórias. Porque eu vou aprender aqui pelas tuas experiências como é que tu sobreviveu às coisas. Qual foi a noite mais difícil da tua vida? Tem uma noite que eu acho que tem uma noite que a gente deita e a gente diz assim, meu Deus, e agora? Qual foi essa noite? Essa noite que eu acho que a gente perde, sei lá, até o sentido das coisas. Todo mundo já passou por algo assim. Eu acho que a noite mais difícil da minha vida, na verdade, foram duas, né? Tirando a morte do meu pai, que ele morreu nos meus braços, então, assim, eu vou tirar isso de lado, porque é um outro momento. Mas, assim, uma das noites mais difíceis da minha vida foi, primeiro, o da minha segunda separação, quando eu descobri tudo. Foi uma noite muito difícil, que eu nem tive noite, eu passei a noite inteira acordada, inteira. E quando eu vi com quem era, aí eu acho que, assim, foi muito difícil, amiga, muito. E a segunda, não necessariamente nessa ordem, porque a gente vai falar de relacionamento e filho. Foi quando o meu filho, eu recebi o diagnóstico de borderline do Celo, e ele se descontrolava muito, e até então eu não sabia o que ele tinha. Fique à vontade. Estamos juntas aqui. E, por vezes, era tanto descontrole que eu achava, assim, diversas vezes, amiga, eu achava que ele estava possuído pelo demônio. Só quem tem conhece uma pessoa que tem borderline sabe o que é isso. Hoje ele é medicado e está ótimo, graças a Deus. Mas eu passei um bom tempo para conseguir fazer tudo isso. Então, no momento que eu descobri o que ele tinha, que eu não sabia nem o que era, eu nunca nem tinha escutado falar essa palavra borderline. Foi uma noite muito difícil. Eu me tranquei e perguntei para Deus, por que eu? Perguntei mesmo. Meu Deus, por que eu? Tantos desafios eu já passo, mas esse... Eu dizia assim, brincando, me tira da fila do desafio, meu Deus. Porque é um medo do incerto. Você não sabe o que é. Eu nunca tinha escutado falar nisso. Eu não sabia como lidar. Eu lhe confesso que eu fui de mesa de espiritismo, negócio de mesa branca, não sei o que, que eu não sabia nem que isso existia. A rezadeira, a microfisioterapia, a psiquiatra, a psicólogo, psicopedagogo, microfisioterapia. Eu vivi coisas que eu nunca nem sabia que existiam essas profissões. Entendeu? Microfisioterapia, eu sabia que era isso. Tu sabe o que é isso? Não. Nem eu, amigo. Nunca na minha vida. Microfisioterapia, a fisioterapia que libera pontos de dores emocionais para a pessoa liberar na terapia comportamental. Eu não sabia nem que isso existia, mulher. Mas tudo isso eu fiz. Então, assim, foi muito difícil. Muito difícil. Nessa noite também, eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro que eu estava na época, eu não sabia o que ele tinha, ele não conseguia se relacionar com as pessoas. Era muito difícil. Já você vê o menino hoje, mulher, tem milhões de amigos. Leva uma legião com a música dele. Mas ele era um menino muito difícil de relacionamento. E, na época, eu aluguei um apartamento lá no Porto das Dunas, ali no Mandaram, que era o auge na época. E tinha muito menino. Eu disse, rapaz, eu vou alugar um apartamento lá. Porque todo fim de semana eu vou pra lá para ele poder se relacionar, para ele poder construir amizades. Entendeu? E assim eu fiz. Foi lá no Mandara, que eu me lembro até a roupa que eu tava, mulher, desse tamanho, né? Tu vê como marcou. Com aquelas roupas, tipo saída de praia. Quando eu recebi, eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque eu não sabia o que fazer, entendeu? Mas, Vivi, eu até puxando para esse lado da música, porque todo mundo tem uma válvula de escape. Eu digo que a minha válvula de escape é a música.
Eu digo que a música me salva. Sim. E eu sempre pergunto, pra quem eu chego perto, qual foi a pior noite da sua vida? Porque na pior noite da minha vida, eu lembro que eu passei a noite como você, em claro. E eu vi o sol nascer. E quando o sol nasceu, na pior noite da minha vida, eu lembro que aquilo ali foi quase um lembrete. E um dia, depois passou muito tempo, eu só senti uma coisa muito forte naquele momento e passou. E quando a gente vai crescendo, a gente um dia lembra de uma memória com alguma coisa pequena. E eu lembro que eu tava no carro. Eu sou aquela pessoa dentro do carro, que o pessoal tem certeza que eu sou doida. Porque eu boto a música no auge. Eu também boto, amiga. E menina, a música, ela é capaz de tudo na minha vida. Ela me energiza, ela faz tudo comigo. E eu lembro que tocou aquela música assim. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Eu sei. E aí eu me conectei com tudo. Eu adoro fazer a minha vida esse filme, né? Sim. E eu disse assim, meu Deus. Nas nossas piores noites, a gente nunca imagina sobreviver. E todo mundo vai ter a pior noite da sua vida. Sim. Mas falando em música, eu puxei esse gancho, porque isso é uma estratégia que eu uso na minha vida. O sol vai voltar. Uhum. O sol vai voltar. Vai. A pior noite da sua vida, o sol vai aparecer, porque ele sempre vai voltar. Então, assim, eu tenho certeza que a noite mais difícil da sua vida, se você não tivesse acreditado que o sol ia voltar, você não estava vivendo o que você vive hoje. Sim. Então, que a gente saiba, na nossa insignificância, que a gente vai passar ainda por muitas noites. Muitas. Né? A noite mais difícil da vida, mas que a gente sempre lembre. Eu já tô dando essa dica aqui, porque, olha, toda vida que eu passo um momento, eu disse, o sol vai voltar amanhã, o sol vai voltar amanhã. É quase um exercício. Não se preocupe, Isabela. Amanhã o sol vai voltar. E eu sou quase uma admiradora do sol. Menina, eu vou dizer uma coisa. Olha, o sol, ele tem um poder na vida da gente. Ó, esteja no seu trabalho, esteja cansada, esteja exausta, vai pra qualquer lugar, procura uma janela e olha o sol. Porque eu vou dizer, o sol é um guia. É energia, gente. É energia. Você tem que olhar pro sol, você tem que olhar pra luz, porque a vida é isso. Tem dois lados sempre. Exatamente. E é tudo uma questão de escolha. É uma escolha. Olha pra luz. Cara, olha pra luz, porque olhar pro escuro é muito mais fácil. E eu digo muito, Bela, que tudo passa. Tudo passa. Sempre tem um dia após o outro. E eu sou muito amiga do tempo. Eu digo, gente, eu não sou ansiosa, né? Eu sou zero ansiosa. Zero mesmo, assim. Nunca pensei. Amiga, eu sou zero porque ansiosa. eu sou zero ansiosa. Não, Ave Maria. Gente, que coisa horrível. Eu sou zero ansiosa. Eu digo que eu sou muito amiga do tempo. Eu acho que se as coisas não aconteceram ainda, não era pra acontecer. Que no momento certo ela vai acontecer. Mais cedo. Foi tarde. Não interessa, mas foi no tempo certo. Tempo certo. Então, eu acho que eu penso muito nisso. Além dessa energia que um dia após o outro traz, que é o sol, né, que tem o nascer, você ser amigo do tempo e dar tempo ao tempo das coisas acontecerem, faz com que você caminhe um dia após o outro. Respeitar os processos. Respeitando. É isso. Respeitando. Quando o jardineiro vai lá e planta, ele não vai todo dia olhar se crescer, eu respeito o processo. Vai ter o tempo que ela vai... Que ele vai colher, não vai? Que ele vai colher. Não tem? Isso. Tem o tempo do plantio, tem o tempo da colheita. Isso é bíblico, né? A gente sabe disso. E puxando pro lado espiritual, hoje, como você fala, né, bem pontua que tá vendo um novo momento da sua vida. Mas eu te pergunto, você encontrou Deus quando você estava inteira ou quando você estava quebrada? Eu encontrei Deus quando eu estava quebrada. Quebrada. Quando eu olhei para trás e lhe digo que foram através de muitos confrontos. Muitos confrontos. E quem me confronta é o Clécio. Ele me confronta todo dia, amiga. Eu quero dar nele de vez em quando, não vou mentir pra vocês. Mas que a gente sempre esteja do lado de uma pessoa que estimula o nosso crescimento. Todo mundo tem que ter alguém que confronte. Sabe por quê? Porque quando a pessoa confronta, ela ensina a outra a ser melhor. Porque, às vezes, no rojão do nosso dia a dia, a gente não vê coisas, amiga. Não dá, amiga, não dá nem tempo da gente parar pra ver. E tem alguém observando e faz uma pontuação. Eu tenho uma amiga que diz assim, se você não tiver alguém para lhe confrontar, pague alguém para lhe confrontar. Porque você precisa ser confrontado. O confronto torna você maior, melhor, mais transformada. Chegando num lugar que você talvez não chegasse se você não fosse confrontada. É isso. Entendeu? E eu também já tive muito medo de ser confrontada. Eu morri de medo. Eu também, Maria. Ave Maria, menina, quer acabar com o meu semblante, porque eu sou super expressiva. Pronto. Mudava a cara, a pessoa notou que eu me abalei. E pra mim passava pelaquilo que eu disse anteriormente. A aprovação. Sim. Se a pessoa tá me confrontando, ela não tá me aprovando. É isso. Ela não tá aprovando o que eu tô fazendo. Então, ela tá me confrontando. E no caso dele, é isso mesmo. Ele me confronta porque, de vez em quando, ele não tá aprovando. Né? Ele não tá aprovando.
Mas a gente precisa dessas pessoas confrontando a gente. O meu faz a gente negócio crescer. me trouxe muito isso. Porque eu sou muito confrontada. Eu sou confrontada e no começo eu não sabia lidar com aquilo. Então aquilo me abalava demais. Me abalava muito e eu queria tanto que as pessoas acreditassem em mim, mas ao mesmo tempo eu ficava tentando meio que agradar todo mundo. Não existe. Exatamente Não dá, isso. não dá. Eu preciso saber o que é que eu posso entregar. O que é que cabe, né? O que é que dá pra eu fazer. E tá tudo bem E tá tudo bem. E assim, e é isso, né? A gente não tem que viver nas expectativas dos outros, não. A gente tem que alinhar as expectativas das pessoas. Isso. Viver a minha vida mudou quando eu comecei a alinhar as expectativas. A gente porque tem que é isso, às vezes não tá bom pra você, porque eu não vou suprir suas expectativas. E às vezes, Bela, a gente mesmo deixa a pessoa ficar com expectativa, porque a gente é tanto, quer fazer tanto. A gente é tão eufórica, exatamente. A gente abraça tanto que as pessoas, elas têm expectativa da gente que às vezes a gente não pode alcançar, não tem como alcançar. E que a gente nem imagina. Exatamente. A pessoa vai criando ali a expectativa pela nossa maneira de ser. Tudo isso que eu tô lhe falando, eu tô em crescimento, eu tô em processo. Eu também. Eu não vou mentir pra ti, não. Eu vou aqui me abrir também. Minha irmã, um profissional dizia assim, Bela, eu quero conversar contigo, meu amor, podia trazer 3 maracujina, porque se ele dissesse assim, amanhã, eu disse, não é possível. Não, vamos logo hoje. É agora. Hoje em dia, a galera faz, eu acho, pra me testar. Bela, eu queria falar contigo, tá bom. Eu vou resolver umas coisas. No seu tempo. Ou eu vou resolver umas coisas e eu lhe chamo quando eu estiver no tempo. Eu tô trabalhando, porque, gente, você performar é você treinar todo dia. Todo dia. Você tem que treinar a sua mente. Dizer assim, pai, vou respirar. O que ele tiver de ser, ele vai falar e vai ser. E assim, eu vou... o que tiver ao meu alcance, eu vou poder de alguma forma, né? É sobre isso. E as coisas vão fluindo. A energia que a gente vai emanando pro mundo, o mundo vai emanando pra gente. Mas essa expectativa, ela gera frustração na gente. Sim. E assim, o que foi alguma situação que te feriu? O que é que algo realmente feriu a Vivi? Onde é que doeu? Que hoje você tem essa consciência. Porque às vezes quando dói a gente não consegue nem identificar. Mas eu disse, rapaz, teve uma coisa que me feriu. Não sei se cabe espaço aqui pra você. Algo que te feriu, que te marcou, mas que você superou. Que você viu que é sobre o outro, não sobre você, não sei. Teve já alguma coisa, principalmente você que tem uma vida tão exposta na rede social, você tá totalmente exposta, né, a ataques, a opiniões alheias sobre você, as expectativas do outro sobre você. A rede social na internet já te feriu? Não. Uma girl power, gente. Ave Maria. Não. Tu já te feriu? Alguma coisa na rede social? Não, na rede social não. Não. Não me feriu. Você sabe que eu sou uma pessoa que eu não tenho. Mas eu, tipo assim, a minha vida não é tão pública, a minha vida é pública, né? A minha vida é mais reservada. O Nilo diz assim, mãe, tu lembra quando tu tinha 10 mil seguidores, tu achava assim, eu tô famosa. Hoje eu tenho 60 e pouco, né? Mas assim, eu não sou essa pessoa que tem esses ataques, amiga. Não. Então você é blindada. Não. Você sabe diferenciar. Eu acho assim, eu também não sou uma mulher de polêmica, entendeu? Eu não sou aquela mulher também que na rede social, eu acho que eu tenho que me posicionar em tudo. Por quê? Eu me posiciono quando eu quiser. E pronto. E pode dizer, você tem que se posicionar. Eu disse, por quê que eu tenho que me posicionar? Não vou me posicionar, não quero. Às vezes nem tenho uma opinião formada sobre algum assunto. E nem quero ter. Aí eu vou estudar o assunto pra eu ter uma opinião formada, pra eu estar na rede social, no mesmo burburinho que todo mundo tá, porque tá todo mundo se dizendo o que acha daquilo. Eu não acho nada. Pronto, acho nada. Vamos dizer, o que é que tu acha? Eu acho nada. Vivi, eu tô aqui... Eu tô quase com a expressão ficando já encabulada, porque os bastidores tá com uma placa levantada, escrito cappuccino. Tá, porque eu começo a falar. Adoro. Eu começo a falar e eu não quero fazer pausa. Elas ficam me obrigando. Eu vou logo ser sincera. Ficam me obrigando a tomar um cappuccino toda hora, quando eu tô aqui no auge da conversa. É as Miranda. Pelo amor de Deus, eu aqui no auge da minha conversa. Cappuccino chegou, né, Bela? Chegou nosso cappuccino, mulher. Gente, a gente tá super feliz com a pausa do cappuccino, né, Vivi? A gente perdeu o fio da meada, mas nós somos duas pessoas que vamos retomar, Vamos retomar. Então, vamos lá. Eu tenho muita curiosidade, quem tem uma vida pública, de como se blindar para esses ataques, né? Então, assim, a Vivi, né, pontuou que não sofre esses ataques. Graças a Deus. Não tenho. Eu não tenho ataque, mas sabe o que hoje me incomoda na rede social? Que eu vejo é o offline, sabia? O off hoje me deixa mais cabreira do que o online. Por quê? Porque hoje, amiga, eu preciso te dizer que eu consigo ver algumas pessoas invejando a minha vida. Tu acredita? Eu não tinha essa sensibilidade de perceber. Nunca tive. Não maldava. Não, nunca. Porque eu não sou uma pessoa... Eu digo até que às vezes eu sou ingênua.
Eu até digo assim pra Deus, conversando com ele, Deus, por que o Senhor me trouxe pro mundo tão ingênuo, minha irmã? Vou te Vivi, dizer. como é que tu Eu sou identificou? ingênua. Pra eu identificar também. Amiga, eu consigo ver no olhar hoje. No olhar. Nas expressões das pessoas. E o que é que acontece com o olho? Pessoas que estão do nosso lado, tá certo? aí, né? Pessoas que... Gabriela, o que é que acontece com o O que é que olho? acontece com o olho, gente? Ele irradia, amiga. Ele É irradia mesmo, é? energia ruim. Eu consigo ver. Tu acredita que hoje eu consigo ver? Mas eu lhe digo que é de pouquíssimo tempo pra cá. Pouquíssimo mesmo. A gente vê, mas eu acho... E eu nem sei se a pessoa também faz isso consciente. Às vezes Às vezes é até inconsciente. Porque eu não sei se é assim, a nossa exacerbação de coragem e de recomeçar, às vezes pode causar isso numa pessoa que está abalada E emocionalmente. não está conseguindo. E não está conseguindo, e diga assim, pô, a Vivi tá conseguindo. Sim. Ela nem é a mulher extraordinária ao máximo, nem é uma Sim. pessoa rica, não é uma pessoa, entendeu? E ela tá conseguindo, então assim, eu consigo ver isso no olhar das pessoas. Aí isso me incomoda. Porque, se eu disser pra você que eu tenho ataque, não tenho. Só tem uma que de vez em quando faz umas coisinhas, aí eu falo com ela como se eu estivesse falando com uma amiga. Acredita? Eu sou No dessa. teu direct, no teu Ela Instagram. fala no meu direct. Uma isso, fake. Amiga, seja mais misericordiosa, eu digo. Luz. Eu não vi nada. Por exemplo, o nosso evento agora, do almoço. Faltou postagens da Vivi falando. Eu disse, te acalma, mulher. Vai que ainda chegar vai lá. ter. Aí eu faço de conta que não tô, entendeu? E outra vez, um fake atacou a gente. Aí eu fui pra uma festa que eu digo não era uma festa, né? Era uma turma minha feito uma louca, que atacou uma das minhas amigas feito uma louca, chamando a gente de gorda, sei lá o que era. Aí eu fui pro São João das feitoras loucas, aí eu fiquei, meninas, fulano de tal, disse que a gente é não sei o que, aí ficou todo mundo, fulano, aí eu peguei e marquei a pessoa. Aí a pessoa deixou de me seguir. Aí o fake deixou de me seguir. Eu disse, fake, meu amor, fake, comigo você não tem vez. Você não me abala. Não me abala. E Vivi, você que é uma mulher tão autêntica, você acredita que uma mulher se mostrar vulnerável na rede social fragiliza ou engrandece a mulher? Engrandece. Sem sombra de dúvida, gente. Isso é a realidade da vida que tem que ir pra rede social. Peraí, que eu vou tomar mais um gole do meu cappuccino. Eu também. Vou tomar aqui porque eu vou dizer, viu? Eu ainda tenho pergunta aqui Deixa pra eu te fazer. dizer. A vulnerabilidade é a coisa mais importante que a gente tem que mostrar para conectar outras mulheres e saberem que elas não estão só. O mundo da gente, ele não é flores. Não é. Para você estar no lugar que você tá, você foi vulnerável em várias questões da sua vida. Pessoal, matrimonial, relacional, materna, de filha. Então, a vulnerabilidade, ela engrandece a pessoa. Ela torna a pessoa verdadeira, ela aproxima a pessoa. Pode nem ser na rede social, pode ser no ao nosso vivo, mundo. é isso. Ela aproxima você de mim. E pra você saber que você não tá só. Tu é doida, eu sou a maior fã, espectadora, incentivadora de você mostrar suas vulnerabilidades. É claro. Eu digo muito hoje no meu evento que a gente faz, aquele movimento. Eu quero mostrar as pessoas vulneráveis. Eu não quero mostrar só o sucesso. Porque o sucesso é muito bom, amiga. Ai, a pessoa tá no sucesso. Ai, aí começa. É porque é filho de não sei quem? É porque é casada com fulano? É porque tem dinheiro pra isso? Não, gente. Todo mundo tem uma história por trás. Todo mundo fala do sucesso, mas a história mais bonita é como você chegou lá. É o né? processo, É o é a processo. escada que você sobe. São os degraus que você almeja. E você que fala tanto de vida real, o que é pra você viver uma vida real hoje? Viver uma vida real hoje é viver sem máscara. Viver com... É nesse sentido, né, que você tá perguntando? Eu quero saber o que é vida real. Quando é que vida você olha pra uma real. pessoa e diz assim, ela vive uma vida real. É uma vida autêntica. Tá tão em voga, né, o povo? Autenticidade. Toda parte que eu vou, o povo só fala em autenticidade. Mas a autenticidade não é pra todos, amiga. Porque as pessoas se fingem muito nesse mundo digital. E aí eu falar do mundo digital como o mundo como um todo. Pra mim, ter uma vida real é viver com autenticidade, é viver verdade, é viver vulnerabilidade. É viver percalços na vida, é ter uma emoção de vez em quando fragilizada e um levantar das cinzas. Pra mim, isso tudo é realidade. Eu acho que é isso que tem que ser mostrado. Ninguém tem perfeição, amiga. Dos milionários aos menos favorecidos. Ninguém tem perfeição. Ninguém. Então, eu, Viviane, não prego perfeição. Eu prego realidade, verdade e autenticidade.
Perfeição não existe. Vivi, quando foi que você percebeu que a sua verdade impactava outras mulheres? Amiga, eu recebo muitos directs, muitas mensagens, tanto na rede social quanto fora dela, quando as pessoas me encontram, né? Eu até, então, a Japa, né, nossa amiga, Carol Japa, dizia pra mim, tu não tem noção do que tu faz, do que tu é, das mulheres que tu impacta. Eu não tinha noção mesmo, não. Não tinha, não. Eu disse, não, acho que esse povo é muito doido. Esse povo é doido, tá? Tudo isso porque eu falo isso, aquilo, outro, porque eu falo muito verdadeiramente, muito mesmo na verdade. Então, quando eu comecei a ver as pessoas, tipo, quando eu era bem cheinha, né? Porque eu tinha 30 quilos a mais, né? As pessoas começavam, eu ia pra beira-mar andar, amiga, as pessoas gritavam, Vivi! Eu tô andando porque tu anda, viu? Tô fazendo Cooper. Então, Uma verdadeira influenciadora. Então, eu comecei a ver que aquilo era bom. Que aquilo fazia com que as outras pessoas tomassem questão da sua vida pessoal. E elas estavam sendo, eu estava sendo um espelho para elas. E aí, aumenta a nossa responsabilidade, né, também, obviamente. Então, eu comecei a ver isso nesse momento. E comecei a ver quando eu falava tanto da minha vida pessoal, da minha vulnerabilidade, da minha superação, do meu recomeço, do meu novo relacionamento com uma pessoa bem mais jovem que eu. Então, que até antes eu tinha esse preconceito, né? Então, você tinha medo desse julgamento? Eu tinha. Porque eu julgava. Eu mesma julgava, amiga. E quando foi que você se permitiu? Eu julgava e deixava as outras pessoas julgar. Porque no momento que eu me julgava... Você dá espaço. Eu dava espaço pra outra pessoa falar aquilo que ela quer. Entendeu? Porque no início, ó, eu tô dizendo que tá hora a gente já muda do assunto. Total. E eu já tô perdida, você vai nem quer que eu falei. Tem nada, não. A vida como ela é. A vida como ela é. Eu, sem roteiro, viu, sem gente? roteiro. Eu escrevi um monte de coisa aqui, mas eu não consigo olhar. Eu não consigo olhar, porque eu fico encabulada de eu estar conversando com a pessoa e eu ficar olhando aqui o negócio. E pode olhar, viu? Tem problema nenhum. Eu mesma julgava. Então, eu permiti que a outra pessoa julgasse. Só que no início eu achava que não ia dar em nada. Entendeu? Ai, uma pessoa que eu tô ficando, é jovem, eu muito jovem de cabeça, muito mais do que ele, ó. Nem se compara. Sou muito mais jovem que ele. Ele é muito mais velho mentalmente. Sim. Ele é cronologicamente mais novo que eu, mas mentalmente eu sou ele tá muito... anos luz na minha frente até de maturidade, amiga. E aí, eu julgava, então eu deixava as pessoas julgarem. No momento que eu vi que aquilo foi ficando mais sério e que a gente começou a realmente se gostar muito... Agregar um na vida do outro. Totalmente. E ele me confrontar, e ele me dizer coisas, e eu também, eu agregar muito na vida dele. Porque nós temos anos de diferença, então, obviamente, que minha vida tá mais acima de coisas que foram feitas do que a dele. Ele tá em construção de vida. Concretizadas, né? Concretizadas, né, já. Então, quando eu comecei a ver, aí eu peguei e disse assim, tô lascada. Não vou mentir, não, que eu pensei mesmo, tô lascada. Ai, meu Deus, eu fiz todo um estereótipo de um novinho que eu tô namorando, não sei o que, e agora o negócio tá ficando sério, e agora eu vou ter que desconstruir o que eu mesma eu mesma plantei. E aí, como é que tu fez? Amiga, só o tempo. Não faz. Só o tempo faz. Porque aí a gente muda o nosso posicionamento, né? E não adianta eu chegar agora pra ti e dizer assim... Eu plantei o julgamento. Aí eu disse assim, não, Bela, agora pensa diferente. Não dá, amiga, tu já formou tua opinião. É o tempo. Então, eu tive amigas que formaram opinião sobre aquilo, sobre aquele relacionamento. Não adiantava chegar e dizer assim, olha, não era aquilo tudo, não é isso tudo. Eu me precipitei. Eu me precipitei, não. Só o tempo. Ainda hoje eu vivo esse tempo. Só o tempo vai fazer com que as pessoas vejam que esse relacionamento com essa distância de idade não é fácil, é difícil, porque somos gerações diferentes. Mas que é possível quando se há uma decisão. Sim. E aí eu tenho um relacionamento, eu tenho uma vida que eu tenho 2 filhos, ele também já tem 2 filhos. E eu que sou curiosa, Vivi, eu sou curiosa, sou até inconveniente um pouco. Quer perguntar quantos anos? Não, eu quero saber os seus filhos. Como foi? Eles receberam? Não. Como foi isso? O Nilo sim, o Celo não. O Celo não. Porque assim, nós temos de 5 em 5 anos lá em casa. Eu digo agora, eu tenho o Celo de 20, o Nilo de 15, agora 16, a Clarice de 10 e o Bernardo de 5. Então, de 5 em 5 anos, nós temos um filho. Nós casamos com uns filhos, tudo pronto. Tudo pronto. Né? E tudo agora pronto. Vocês vivem esse universo. Os filhos do Clécio vivem com as mães, né? Mas estão sempre com a gente. Acho que você já deve ter visto várias vezes eu com a filha dele, a menina, que eu disse que eu tô aprendendo a ser mãe de menina. E no início, o Nilo aceitou de cara.
né? O Nilo aceitou de cara. O Celo, não. O Celo, como ele é muito meu, teve aquela maternidade muito... Como ele era um menino que precisava mais de mim, eu acabei eu mesma criando essa dependência maior do Celo comigo. Uhum. Então, o Celo não aceitava ninguém que chegava na minha vida. E aí, tá chegando o quê? Uma pessoa mais nova na minha vida, que já tem 2 filhos, já vem de uma história. Incomodou ele. Nós viemos de mundos diferentes, incomodou e muito. E agora é que está se refazendo esse relacionamento, entendeu? Depois de quanto força. tempo? 3 anos. Para as pessoas materializarem 3 isso, anos. que Eu tô é há 3 tempo. é tempo. Eu É tô há 3 tempo, anos. tudo é tempo. E outra coisa também. Eu antes, como a gente é muito dominadora, a gente é mulher forte, a gente tudo eu fazia. Celo vai ali, pede isso. Celo não sei o quê. Eu ficava tentando forçando literalmente aquela relação. Eu sou essa pessoa, gente. É uma coisa horrível. Amiga, eu fico não forçando sou mais, ali. tu acredita? Eu não sou mais. Eu tenho que me libertar. Quanto mais eu forçava, menos acontecia. É. E ele me dizia, você força demais. Não force. Deixa acontecer. Deixa acontecer. É igual a música, deixa acontecer. Mulher, eu não posso ouvir nada que eu fico já cantando. Eu também. A gente é musical. Então, quando eu parei de forçar, a coisa começou a acontecer. Entendeu? Ainda tá acontecendo. O Nilo não. O Nilo aceita, sempre aceitou e não teve problema nenhum. Mas se ela é muito meu, é mais dependente. E Vivi, depois de tanta coisa que você já concretizou, tantos lugares que você já pisou, né? Que Deus lhe deu a oportunidade. Muitas Enfim, oportunidades. tantas coisas que você já viveu. O que é que você ainda sonha? E o meu maior e atual sonho é o que eu tô vivendo hoje, né? O que eu tô fazendo. Mas eu digo que tudo isso está acontecendo, lhe digo de novo, pelo meu posicionamento ter mudado como mulher, como mãe, como esposa futura, né? Que eu não sou esposa ainda, né? A gente ainda vai casar, né? Mas já profetizou, porque já falou. Tá prestando atenção, né? Tá ouvindo aí, né? A responsabilidade. Já tô dizendo. Se quiser marcar bem esse dia do podcast, pode ser hoje. Exatamente. E isso tudo aconteceu por conta dessa minha mudança, tá? Eu vejo claramente isso. Claramente. Depois que eu mudei o meu posicionamento, tanto na minha vida pessoal, quanto nas redes sociais, quanto na minha construção de identidade, na minha capacitação de ser uma pessoa melhor, de ser uma mulher mais virtuosa, mais intencional, que eu não era, sempre deixei a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Gente, elas até cantaram aqui hoje. E aí, depois de tudo isso, é que hoje eu estou vivendo o que eu, há 7 anos, queria viver e nunca vivi, que é a história do meu Conexão Real, né? Era um encontro que a gente pode entrar nessa pauta agora? Mas como nasceu? Como nasceu? Eu quero, do comecinho, pra quem não conhece, entender esse projeto. Como nasceu o Conexão Real? Eu cresci muito nas redes sociais da pandemia pra cá, né? Na pandemia foi que eu cresci, quando fechei loja, fui pra internet, que tinha fechado. Porque todo mundo que fecha loja, o povo acha, faliu. Faliu, tá acabado. Eu disse, quem disse? Tem isso não, meu amor. Passei por muitos perrengues, tive muitos processos judiciais. Tô falando processo de vida e emocional, porque esse a gente passa, mas muito processo judicial que ainda tenho. Muito processo que a gente administra, é processo da fazenda, é tudo, minha irmã, é tudo no mundo. Mas as pessoas acham. Então, nesse momento eu fui pra rede social e disse... E disse o que tinha acontecido comigo. E daí comecei, incentivada pela Joyce, que trabalhava comigo na época, a começar nas redes sociais. Então, aí eu comecei. Mas já me esqueci da pergunta que tu fez. Eu também. Lê! Como nasceu o Conexão Real? Gente, nós temos TDAH, Vivi. Eu acho que eu tenho. Eu tenho TDAH. Eu tenho certeza. O Celo chegou essa semana, ontem, disse assim pra mim. Mãe, tu já pensou em fazer um teste de TDAH? Eu disse sempre, meu filho, já botei até na minha agenda. Fazer um teste de TDAH. Eu vou fazer também, porque eu me perco, gente. Eu tô fazendo as reuniões do salão, eu morro de vergonha. Total, eu me perco. Porque eu me empolgo, começo a falar e do nada eu me esqueci. E a galera tá tudo me olhando, tipo assim, e aí, qual a lição que você vai dar? Ei, eu não sei. E aí, meu Deus, e aí, o que acontece? E aí, o que eu quero ensinar aqui pra esse povo? Deixa eu voltar. Conexão Real, como nasceu? Pronto. Aí, lá atrás, eu comecei a trabalhar na internet, na pandemia e tal, o negócio foi crescendo. Mas eu sempre fui uma pessoa muito de toque físico. Eu acho que o abraçar, o energizar, o dar e receber energia é muito real. Vou te interromper na minha um vida. segundo, porque tu falou em toque, eu fiquei aqui lembrando. Nunca vou esquecer uma pessoa que disse pra mim assim, ó, olha,
Aquela galera que fica pegando não é chique. Minha nossa senhora, porque eu não vou ser chique, não. Meu amor, eu não vou. Meu amor, eu saio pegando no povo. Hora eu tô pegando aqui nas pessoas, povo bela, eu tô invadida. Eu falo, nossa senhora. Eu sou dessa. Eu pego, eu fico ali. Esse negócio de chiquete, chiquéré, chiquíssimo, não sei o que, esse negócio. Eu só falo pegando. Toda, e eu fico assim. Tipo coisa isso. Eu sou essa. gente. Eu sou essa pessoa de toque. O... Então, eu sempre tive uma vontade de reunir mulheres. Quando, na época, eu falava, 5 anos atrás, pra Joyce, a Joyce disse assim, vamos começar a tu chamar 30 seguidoras tua. Vamos chamar 30 seguidoras, não sei o quê, pra gente fazer esse encontro. Mas eu nunca botei pra frente, porque a vida era já tão corrida no processo do sério, de diagnóstico, não sei o quê, de tudo isso. Tanta coisa na nossa vida, e pandemia, né? Que aquele foi ficando. Quando foi há 1 ano e meio que o Jeff veio trabalhar comigo, o Jeff que você conhece, né? A Laura ama de paixão e ele também ama a Laura. Não existe não, maravilhoso, maravilhoso. Viu? Assim que a primeira reunião que a gente fez, eu, o Jeff e a Joyce, porque a Joyce me deixou, mas ela ainda mora no meu coração e ela ainda é uma pessoa muito minha, assim, muito amor. Ela não vai mais para os nossos eventos porque ela não gosta de ir para nada, ela é off. Ela disse que se aposentou. E aí o Jeff olhou para mim e disse assim, o que é muito que você quer realizar e que você ainda não realizou? Aí eu disse, olha, eu queria muito realizar um encontro de mulheres. Um encontro que tivesse mulheres que se conectassem. Mas na época, eu não tinha muita noção do que eu queria exatamente, não. Tu tá entendendo? Eu só queria me encontrar com um monte de mulher. Mas não sabia o que ia dizer, não sabia o que eu ia ser, não sabia de nada. Só sabia que eu queria isso. E eu comecei a falar que eu tinha muita vontade de fazer um encontro de mulheres, era nome Encontro de Mulheres. Encontro de Mulheres, aí ele disse assim, porque ele chama todo mundo de mãezinha. Mãezinha, datas, eu trabalho com datas, depois vamos botar datas. Ele chegou em fevereiro, amiga, pra trabalhar comigo. Aí ele disse assim, outubro, 25 de outubro é uma ótima data, porque eu também não sei. E eu também, sem posicionamento na época, disse assim, tá certo, vamos embora. Deixa a vida me levar naquele momento. Até que chegou o outubro. Até que chegou o outubro, né? Chegou o setembro, né? Chegou o setembro, ele disse assim, é em outubro. Eu disse, beleza, pois vamos embora, vamos fazer. Aí a gente começou a fazer uma identidade visual e tudo aqueles processos todos que tem que ter por trás disso. E nasceu Conexão Real, um nome dado por uma seguidora. Porque eu comecei a falar nas redes sociais. Gente, vocês acham que eu devia fazer um encontro de mulheres? Vocês queriam se encontrar comigo? Porque muita gente na internet dizia que queria se encontrar comigo. E eu recebo vários, ainda recebo hoje. Vários assim, ai, tu tava no Iguatemi, quase que eu ia no Iguatemi pra te ver. Eu queria tomar um café comigo. Eu disse, pois bora embora, meu povo, tomar café que eu sou super fácil. Eu me sento e tomo café com vocês todos, não tem problema não. Basta eu te dizer que eu já fui, marquei um almoço, e já fui pra um almoço com uma seguidora minha e 2 filhas, sem eu saber nem quem era ela. Não acredito não. Foi sim, minha amiga, que eu sou dessas. Aí... Gente! Aí isso começou, eu comecei a falar na rede social, eu vou fazer um encontro de mulher, vocês iam. Meu povo, se vocês não forem, vocês vão ver, viu? Porque eu vou fazer, mas se vocês não forem, eu vou matar vocês. Não cheguei, aquele meu jeito espontâneo, brincalhão, porque eu sou uma pessoa divertida. Aí, uma seguidora minha, que eu fiz na internet, que você já conheceu ela, a Zesley, disse pra mim, tá lá no salão, né? Olha aí, que Conexão Real, meu amor, tá vendo? Ela entrega, viu, nessa conexão. A Zesley, conexão. que era minha seguidora, disse assim, Vivi, o nome do seu encontro devia ser Conexão Real, porque você é muito real. Eu pareço que eu conheço você. E ela era uma das que dizia assim, no dia que tu estiver no Iguatemi, eu vou no Iguatemi só pra te conhecer. E, por ironia do destino, num Santa Flecheiras na vida, porque Zesley é mãe do Felipe Amorim, cantor, hoje reconhecido nacionalmente. Eu tava no camarim, gritou toda banhada, chovendo, e gritando, Felipe Amorim, Felipe Amorim! Ele tem tchum pra mim, tchum, quem é essa doida gritando por mim, né? Aí a Zesley disse assim, diz pra ele que a mãe dele tá mandando ele olhar pra ti. Eu disse, tua mãe tá mandando tu olhar pra mim. Eu, quem é a mãe dele? Ela disse, eu. Aí mulher, parece irmã dele, né? Parece irmã dele. Pronto, eu me conectei com a Zesley aí. E nesse aí, dia, nunca mais nós nos largamos. Hoje ela é minha amiga. Deus prepara todos os encontros. Exatamente, é minha amiga. Ela me deu esse nome, eu sou muito grata a ela, porque hoje o nome cresceu. Né? Hoje o nome tem tanto podcast, Conexão Real Podcast, como tem Conexão Real Encontro de Mulheres. E aconteceu, e eu agora tenho que organizar a parte burocrática por trás disso tudo. Porque só aconteceu, amiga. Só nasceu. Né? Só eu tive a criança e agora eu preciso educá-la, eu preciso exatamente. cuidá-la, eu preciso desenvolvê-la. Eu preciso organizar, fazer a organização funcional dela, juridicamente falando até, né? Porque só nasceu.
E agora, e aí nasceu o Encontro de Mulheres. Mas como nasceu Iluminado, viu? Porque eu vou te dizer uma coisa. Aí eu estive foi lá. Foi a que a gente viveu no 25 de outubro do ano passado. Ano passado, mas eu vou falar logo de anteontem. Sim, de anteontem. Ou foi ontem? Foi anteontem. Foi anteontem. Foi. Olha, eu vou dizer uma coisa. Assim, uma energia tão surreal. Porque assim, né? Eu já Anteontem da gravação daqui, né? Porque Não, vai sair mais pra frente. mais pra frente. Gente, foi antes de ontem, do dia de hoje, né? É. Mas do dia de lá, não, vocês entenderam. Mas, gente, é tão surreal, porque é o seguinte, se vocês tinham vontade de conhecer, né, a Vivi Alcores, vocês não podem conhecer só a Vivi, mas todas essas influências que vocês veem na rede social, você encontra lá. E lá é um universo que todo mundo quer se conectar. É. Então, eu chego lá, eu me sinto quase a dona do evento. É. Porque eu chego lá, compro o E primeiro é do bom povo. isso, amiga. Eu vou cumprimentando no povo e eu encontro uma pessoa que eu quero pra conversar. Eu fico É. assim, menina, É. sou tua fã. É isso Aí a mesmo. pessoa tá lá aberta, porque quem tá lá tá tá aberto a se conectar. Então é o ambiente mais propício pra você sair melhor. E na verdade, isso faz parte da minha comunicação. Quando aconteceu no ano passado, a primeira edição, foi uma coisa que aconteceu, vocês estavam lá, vocês foram as primeiras pessoas que apostaram na gente, literalmente. E minha filha, ó. Não, literalmente, E com a amiga. bandeira lá em Era cima, você- porque eu acredito demais. Era você e a Leloin. A Leloin de Perfumes foram as primeiras pessoas que acreditaram na gente. Entendeu? Então, assim, o que aconteceu no 25 de outubro do ano passado foi surreal. Foi surreal. Aquele evento feito em um mês, pode-se dizer que não teve erro. A gente sabe que teve muitos nos bastidores. Mas ali O público que a gente não sentiu. O que a gente estava vivendo foi tão surreal que a gente reuniu lá 250 pessoas, 280 pessoas, 250 mulheres. E olha o monstro que tu criou. Olha onde é que eu tô agora. Esse ano a gente quer... Olha como encorajou. Exatamente. Até um podcast, gente. Aí a gente encorajou mulheres, você estava lá no palco. Foi. Você tá encorajada a fazer muitos projetos da sua vida. Amém. Receba, E Senhor. a comunicação do Conexão Real é exatamente isso que eu tento fazer. É dizer que as pessoas se conectem. Quando, do almoço ontem que a gente fez, anteontem, todas as pessoas que chegavam, eu perguntava, você conhece alguém? Ela, não conhece. Eu disse, não é pra conhecer mesmo. Vai conhecer agora. Sente na mesa de quem você não conhece, porque você se conecta à pessoa, e eu digo que eu não sou uma pessoa egoísta. Então, as próprias influenciadoras que eu chamava, que algumas são minhas amigas, outras eu me conectei recentemente, eu apresentava para as marcas que eu trabalho. É outro público, gente. É pra isso que a gente veio pro mundo. Apresentei, por exemplo, a Zil Dicas. É uma influenciadora que eu conheci agora. Eu já cheguei e disse assim, Zil, vem cá que eu quero lhe mostrar quem é a dona da Leloin, porque eu acho que seu conteúdo tem tudo a ver com a marca. Bela, a Gabi, se conecta com a Bela, que eu acho que tem tudo a ver. Então, Total. assim, A gente vai sendo pontes. Exatamente. A gente vai Que sendo a gente ponte. vai criar pontes na vida Exato. das pessoas. E eu tenho muito isso comigo, essa conexão. Tudo que eu faço na vida, assim, por exemplo, o mundo da moda. O mundo da moda, ele é muito acirrado de concorrência. E as pessoas, elas não se conectam no mundo da moda. As marcas, elas não se conectam. E eu vi lá, gente, as últimas pessoas a saírem do almoço foi a Ana Silvia, dona da Asla, e a Raquel, dona da Espaço dela. Furando bolhas. Duas pessoas do mesmo segmento, É isso. conversando e passando experiências. Uma que já tem 20 anos de marca e outra que tem 4. E elas podem trocar experiências. Isso. O que a Raquel, que tem 20 anos, no espaço dela passou, ela pode dizer pra Asla não passar, pra Ana Silvia não passar. Porque o olhar do outro, ele pode mudar a Sim, sua forma de enxergar as coisas. Exatamente. E a que tem 20 anos já passou quantos perrengues? Que a de 4 anos pode ser avisada pra não passar. E é isso que eu quero hoje, eu me reconheço assim, amiga. Porque eu sempre fui uma mulher de muito network. Muito network, muito mesmo, muito. Eu tenho muito network na minha advocacia, muito. Eu tenho esse chamado, assim, eu conecto. Hoje uma pessoa pergunta assim, tu conhece fulano? Eu disse, não conheço, mas eu tenho alguém que vai conhecer. Então, a gente vai vamos resolver esse problema. E hoje, pra se manter sã, no meio a tantas responsabilidades, tantos eventos que a gente tem que estar lá com carisma, tantos olhares que às vezes não são tão bondosos assim, Sim, que a como gente já também falei. tem que se blindar. É. Quais são os seus rituais pra você manter vivo o seu bem-estar? Quais são os seus rituais diários, ou semanais, ou mensais, ou anuais, não sei. Me dê as suas dicas, seus conselhos que eu vou fazer também, pra ver se funciona na minha vida. Porque também é assim, às vezes o que funciona na vida de um não funciona na vida do outro. Sim, claro. Mas eu acho importante a gente saber como o outro faz pra dar certo. Amiga, eu digo que hoje o meu bem-estar maior, e também é um exercício diário, e você vai concordar comigo, é equilibrar os pontos da nossa vida. Emocional, de saúde, de beleza. Porque eu acho que com tudo isso equilibrado, a gente tem uma autoestima maior. E eu digo que o ponto-chave de tudo na nossa vida é a autoestima. Tudo. Eu dizia isso lá atrás, quando da história do Celo.
que eu já contei aqui. Eu disse, meu Deus, eu nasci com tanta autoestima e meu filho titubia na autoestima. Porque a autoestima, para mim, é tudo. E para ter autoestima, eu acho que esse bem-estar tem que ter equilíbrio emocional. E a beleza, o povo acha, supérfluo. Nada de supérfluo. Ela é uma peça fundamental. Isso é uma besteira pra dizer que beleza é supérfluo. Nada de beleza é supérfluo. Não é. Vamos combinar, né, meu povo? A gente gosta de ser bela, a gente gosta de se arrumar, a gente gosta de estar bem, a gente gosta de ter melhoramentos. E o mundo nos apresenta isso, por que a gente não pode ser mais bela, né? Então, assim, quando eu acordo, por exemplo, eu me alimento da palavra de Deus e parece um negócio. Tu acredita que no dia do nosso almoço, sabe o que é que eu li? A primeira coisa que eu li na vida era coragem. O medo não é a falta de coragem. A palavra dizia. Você pode ter medo, mas você não pode deixar o medo lhe paralisar. O medo pode existir, mas a coragem tem que ser acima. Tu acredita que eu li isso no dia? Eu disse assim, meu Deus do céu, é tudo que eu tô fazendo. É tudo que eu tô fazendo. Claro que eu tenho medo. Eu tô indo com medo mesmo. Claro que eu tenho medo. Eu assistindo teu podcast e eu guardo isso todo dia. Eu digo até pra Laura. Quando a gente tá no auge da nossa energia, eu só lembro quando a Vanessa disse, gente, a galera não quer mais sentir frio na barriga. Tem que sentir. Sim. Faz parte o frio na barriga. Deixa eu te falar. Então, agora, quando eu tô sentindo frio na barriga, assim, tá tudo normal. Acalma aí, Isabela. Você lembra que nas primeiras primeiras vezes que eu ia pro Conexão Real pra reunião com vocês, que eu dizia assim, eita, arrepiou. Lembra? Quando eu dizia, a Laura tá ali ó, atrás, ó. Sim. Eu lembro. Lembra? Arrepiou. Vai acontecer. É isso. Tem que arrepiar mesmo. É isso, a gente tem que vibrar com tudo isso. Que a gente sempre sinta a vida. Sim, porque isso é sentir a vida, é arrepiar mesmo. Então, eu acho que isso faz parte também daquele equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio relacional. Então, quando eu acordo, eu já penso na palavra de Deus. Eu me conecto muito com a música também, tá? E eu digo que eu me conecto muito com louvor. Então, eu já boto louvor, eu já canto, já leio alguma coisa, que não precisa ser um devocional, não precisa obrigatoriamente ser uma Bíblia, mas é uma palavra que nos encoraja para aquele dia, né? E o bem-estar é isso, eu acho que é esse equilíbrio, o espiritual, o emocional, de beleza. A beleza... O povo diz, a beleza não é fundamental. Sim, meu povo, a beleza não é fundamental, mas a beleza ajuda muito. Vamos combinar. Quando a gente é jovem, cheia de vida, a beleza ajuda. E eu ouvi uma pessoa que falou pra mim, aqui nessa cadeira, quando eu fiz essa pergunta, me marcou, e eu vou agora repetir. Eu perguntei, fulana, o que é bem-estar pra você hoje? E ela disse assim, olha, eu acredito que hoje bem-estar pra mim não é ausência de conflito. É presença de diálogo. Sim. E aquilo me marcou. Porque bem-estar, gente, não é ter uma vida 100% equilibrada. Não é você ter, sabe, maturidade pra você dialogar, pra você compreender, pra você evitar ali que situações se tornem piores. Então, assim, eu acho que bem-estar é tudo isso. Mas eu quero te fazer uma pergunta melhor hoje. Diz. Pra gente concluir. Meu povo, ela tá me fazendo pensar aqui muito, toda hora. Muito. Eu vim com essa... Me condicionei, viu? Vivi, não é nem uma pergunta. Hoje tu vai deixar uma mensagem. Agora, olhando pra essa câmera, você tá olhando pra você com 20 anos de idade. E você tá tendo a chance de você olhar pro seu eu lá atrás e dizer algo pra essa mulher, pra Viviane, de 20 anos. O que é que você tem pra dizer pra essa menina? O que eu tenho a dizer pra essa menina? Eu tenho, assim, se a gente tivesse o poder de ver à frente 20 anos, né? Tipo assim, eu com 20 anos, se eu tivesse o poder de ver à frente mais 20 anos, eu dizia pra ela que muitas coisas iriam acontecer na vida dela, mas que ela continuasse firme, nunca deixasse de ter coragem. Porque a coragem, ela move tudo que você quer fazer. Move. E é o que eu disse agora. Não é uma ausência de medo, não é não ter medo. É ter uma coragem para ressurgir de todas as situações que a vida lhe apresentar. Porque a vida vai lhe apresentar, fatalmente. E que você cresça com cada situação que a vida nos apresenta. Porque eu acho que isso é a grande beleza da vida. Da gente passar por situações difíceis e a gente se transformar por cada uma delas. E eu diria para ela que ela, lá atrás, com 20 anos, ela também era uma menina muito alegre. E que ela nunca deixasse ninguém e nada abalar a sua alegria e o seu alto astral. Porque eu acho que o meu alto astral, ele é meu, entendeu? Eu acho, e aí eu falaria para ela, não deixe nunca ninguém titubear, porque muitas pessoas vão querer lhe abalar.
Mas o que da questão da vida é você continuar naquilo que você acredita, com coragem, com verdade, com autenticidade, errando, aprendendo, se transformando, caindo e levantando. Pode aplaudir, gente. Pode aplaudir. Minha amiga. Vou falar até falar você é foda. O pessoal diz assim, a Bela, antigamente, ela ficava toda hora, é foda, é foda. Gente, é porque, pelo amor de Deus, é isso. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho um presente. Laura, traga aqui o meu presente pra ela nunca esquecer de mim. Eita, que coisa linda! Isso aqui é pra você lembrar todos os dias. Não só do seu carisma, mas da sua voz. Do poder da sua voz. Viviane Almada, você é uma inspiradora, uma encorajadora de mulheres. E eu tenho muita alegria de poder dividir os meus dias com você. Oh, Bela, que coisa linda. E eu linda. amei de coração. Eu acho que eu fechei esse projeto, a primeira temporada. Primeira temporada, claro. Com chave de ouro. Porque começou por ela. E terminou por ela. Oh, coisa toda linda, essa coragem, verdade. Né? E eu fico muito feliz em participar desse seu projeto, que lida com coragem, lida com ressurgir, com ressurgimento, lida com identidade, de você saber quem você é, para que você veio, para quem você está fazendo. Que eu acho isso muito especial da gente saber hoje. Há algum tempo atrás eu não sabia de tudo isso. E eu venho nessa transformação e assim é a sua transformação. O nome dela já diz tudo, né, gente? Bela. Ela é bela por dentro, por fora. E ressurgindo mais e cada dia mais e mais na comunicação. E você também comunica para mulheres. Você está fazendo tudo isso comunicando para mulheres. E você não está comunicando só beleza, né? Que é o seu métier do seu dia a dia. Você está comunicando também verdade, autoestima. Dizer que a beleza realmente ela nos abre portas também. Que ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. A gente quer ser bela, quer ser cada dia mais melhorada. E é isso que vale, amiga. É isso que vale a pena na nossa vida, ó. Conectando vozes que inspiram. E é então, isso mesmo. gente, para concluir, para fechar com chave de ouro, o propósito desse espaço é esse. Um dia uma mulher me levantou, e várias vezes na vida uma mulher me levantou. A primeira mulher que me levantou foi a minha avó. Então, eu vou botar pra você assistir, viu? Meus 12 episódios, porque assim, sempre vai ter uma mulher que pode levantar a outra. E o propósito desse projeto é realmente encorajar você que tá do outro lado, você que tá precisando só de um empurrãozinho pra acessar o que você tem pra viver, que Deus já preparou pra sua vida. Então, a gente concluiu esse projeto. Eu estou muito feliz, muito realizada, porque, como a Vivi bem pontuou, foi de muita coragem. Eu lembro a primeira vez que eu sentei aqui, eu acho que deu 20 e poucos minutos, porque eu tava assim, acaba, pelo amor de Deus, eu tô passando mal. E hoje a gente tá aqui com mais de 1 hora, gente. Com mais de uma hora falando sem pescar no papel, viu? Porque os primeiros eram assim, ó, toda hora, ó. Mas, gente, concluímos essa primeira temporada. Esse é o Bela Conecta, um projeto para inspirar mulheres, para unir mulheres e para trazer a força que nós somos umas para as outras. Então, se você se identificou com tudo isso, encaminha para outra pessoa que esteja precisando ouvir e ser encorajada. E eu amei poder ter participado de um pouquinho do tempo de qualidade de vocês, porque quando vocês sentaram aqui para ouvir essas histórias, vocês fizeram isso por vocês. É mesmo. Eu vou deixar o último recado e vou dizer para todas vocês que uma mulher que levanta a outra só cresce. Obrigada, viu, minha E amiga? você é uma delas. Somos!